é aquele escárnio, é aquele horror. Por que Judas se perdeu? Por que Judas caiu? Por que Judas traiu? E por que desesperou-se? Porque no fim ele se desesperou. Porque cada homem, você, eu, todos, essa é uma regra universal para todos os homens, temos más inclinações. Ele acreditou no demônio, na voz do demônio. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto sempre relacionado com o Sagrado Coração de Jesus, mas que talvez surpreenda a você, que normalmente pouco se fala a respeito de dois grandes personagens, um santo, outro o protótipo do anti-santo, do precito, daquele que se perdeu, que é Judas, de um lado, contra São João Evangelista, que foi o grande e o primeiro devoto do Sagrado Coração de Jesus, e o segundo, e portanto salvou-se, e o segundo, que não quis abrir-se ao Sagrado Coração de Jesus e perdeu-se e condenou-se eternamente. Antes de iniciar esse vídeo, eu apresento aqui a campanha dos devotos do Sagrado Coração de Jesus, e eu proponho que você, primeiro, se inscreva no canal, dê seu like, participe assim da campanha, e desde logo você está ajudando a difundir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Meu nome é Atílio Faoro, eu faço este programa para a Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. Moro na França e tenho a alegria de me dirigir a todos os meus conterrâneos para tratar de um tema tão importante quanto é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, eu começo a tratar do tema, porque os santos, no caso São João Evangelista, diz a Igreja, os santos são modelos dos cristãos. Então, nós temos que primeiro ver como São João Evangelista foi um modelo para nós, de quem quer abrir-se, seguir, amar o coração de Jesus. E ele foi aquele grande devoto do Sagrado Coração de Jesus e que recebeu o maior prêmio da história, o maior prêmio que um homem pode receber na sua vida. Ele recebeu Nossa Senhora em sua casa como mãe. Todos lembram do episódio na cruz, estava Maria, estava São João, estavam as santas mulheres, e Nosso Senhor, olhando para São João, disse: filho, eis aí tua mãe. E olhando para Nossa Senhora, disse: mãe, eis aí teu filho. Quer dizer, neste momento, Nosso Senhor deu Nossa Senhora de presente para morar na casa de São João, e a partir desse momento, São João passou a ter Nossa Senhora em sua casa. Já pensaram o que é isso? Que recompensa que ele recebeu? Tudo por quê? Porque ele tinha uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos guardar esta primeira lição. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos leva a Nossa Senhora e faz com que, da mesma maneira que São João recebeu Nossa Senhora em sua casa, nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a Nossa Senhora. Então, vamos aumentar a nossa devoção, o nosso amor ao Sagrado Coração. Isto é uma primeira lição deste exemplo da vida de São João. Mas, no Evangelho, há outros personagens que entram
na consideração, na narração bíblica. Um deles é Judas. E nesse sentido, nós devemos também ver o que foi Judas e perguntar, Judas, que era um dos 12 de São João, São Lucas, na narração dos 12, diz, Jesus chamou a si 12 e dá o nome entre eles de Judas, quer dizer, ele foi um dos 12, ele podia estar ali ao lado da cruz naquele momento, e depois ele não estava ao lado da cruz. Judas, quem foi Judas? Foi aquele que recusou o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É para ser muito meditado, porque nós também, infelizmente, podemos fazer algumas vezes como Judas. E nós conhecemos na história outros outras pessoas chamadas com uma grande vocação, evidentemente não tão grande quanto a dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos são as 12 maiores vocações da história, e nisso estava Judas. E ele então recusou, e recusando, ele recusou o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E passou a ser considerado pela história o traidor. Quando se fala de Judas, é aquele escárnio, é aquele horror. Ele teve outros pecados, ele foi ladrão. São João Evangelista conta, aliás, um episódio também muito curioso, São João Evangelista conta que quando Santa Maria Madalena derramou perfume nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, Judas protestou e disse, devemos dar esse dinheiro aos pobres. E São João escreve, ele protestou contra isso, mas no seu coração ele não se interessava pelos pobres, porque ele roubava o dinheiro da caixa do tesouro dos apóstolos. Quer dizer, havia uma tesouraria onde se recolhiam os donativos, o dinheiro do sagrado, do primeiro grupo de apóstolos, a primeira comunidade em torno de Nosso Senhor, e Judas era encarregado de cuidar dessas finanças, e ele roubava o dinheiro de São João Evangelista. Então, além disso, ele era ladrão. Ele era ladrão, mas acontece que, perto da traição de nosso Senhor Jesus Cristo, de abandonar nosso Senhor Jesus Cristo, não há outro pecado maior. E, apesar do nosso século ser um século de vergonha, de miséria, de decadência, eu não ouço falar, e eu acho que não existe pai na história, talvez na história dos 2000 anos da igreja, nenhum pai que deu ao seu filho o nome de Judas. Por quê? Porque Judas vem aquela marca da traição. Não há pecado maior do que a traição. Traição do seu mestre, traição daquele que tinha lhe feito bem, né? E que tantas vezes tentou salvá-lo, até no último momento, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava, depois de rezar no horto, chegam os soldados para prendê-lo, Judas com um bolso cheio de dinheiro, 30 moedas, 30 moedas, o que era 30 moedas? O dinheiro estava no bolso já, e Nosso Senhor lhe pergunta, meu amigo, aqui viestes? Olha a expressão, meu amigo, não é? Quer dizer, Nosso Senhor tentava a todo momento ainda, com a esperança de que ele se arrependesse, não se arrependeu. Então, nós devemos perguntar, essa é a pergunta desse vídeo, por que Judas se perdeu? Por que Judas caiu? Por que Judas traiu? E por que desesperou-se? Porque no fim ele se desesperou e se suicidou. Então, além da traição, do roubo, o suicídio, e Nosso Senhor chegou a dizer dele a coisa mais dura que se pode dizer de uma pessoa: melhor seria que ele não tivesse nascido. Imagine Nosso Senhor dizendo de alguém: melhor seria se ele não tivesse nascido. É impressionante isto. Essa é a personagem daquele que não quis amar o Sagrado Coração de Jesus. Então, nós devemos ter aqui uma meditação, uma consideração a respeito do seguinte:
por que ele chegou a esse ponto de traidor, de desesperar-se e de suicidar-se. Os moralistas, sobretudo, eu tenho uns comentários do padre Tiamer Tort, que foi um grande pregador católico do século XX, húngaro. Ele diz que foram 3 razões. 3 razões levaram Judas à perdição. A primeira razão, ele disse, Judas não combatia as suas más inclinações, não combatia as suas tentações, porque cada homem, você, eu, todos, essa é uma regra universal para todos os homens, temos más inclinações, temos aquela lei que São Paulo diz, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, aquela lei que nos leva a pecar. Aquela lei, não é lei, é a consequência do pecado original. E nós temos a obrigação de lutar continuamente contra o pecado original, contra as consequências do pecado original. E Judas provavelmente não teve esta disposição de lutar e resistir às tentações e às inclinações ruins. Por que isso aconteceu? Porque ele foi pouco a pouco, porque isso não se passa de repente. Existe um princípio moral que diz nada de grande se faz de repente. Nemo sumum fit repente, se diz em latim. Então, uma traição deste tamanho não pode ter acontecido, uma queda deste tamanho não pode ter acontecido de maneira imediata. Houve uma preparação que foi a falta de lutar contra as más inclinações. Essas más inclinações, para cada um, tem suas formas. Um é a sensualidade, outro é a avareza, outro é a inveja, outro pode ser a preguiça, os prazeres, busca de prazeres. Nós temos que lutar continuamente contra isso. E me faz lembrar, vocês imaginem também, onde estavam os pais de Judas. Os pais de Judas que, quando receberam a notícia de que Judas tinha se suicidado, eles deviam saber que Judas era apóstolo. Não se fala dos pais de Judas no Evangelho, mas imagine o horror de imaginar que Judas traiu a nosso Senhor Jesus Cristo. Esses pais deviam estar vendo, eles que assistiram o pequeno Judas, o jovem Judas, com suas más inclinações, será que eles usaram a autoridade deles para impedir as más inclinações de Judas? Deus queira, o Evangelho não fala, mas o fato é que Judas, ou ele não teve ninguém ao lado dele que chegou a adverti-lo, Nosso Senhor certamente, mas ele era muito hábil para esconder também isso, ou escondia a si mesmo e se mentia a si mesmo, queria passar por bom quando ele era ruim. Isso também acontece. Segunda razão, então a primeira razão, lutar contra as más inclinações. Judas não lutou. A segunda era a segunda inclinação, a segunda lição da queda de Judas, que o padre Tiamer Tort comenta, Judas acreditou que o pecado traz a felicidade. E ele diz que, no caso dele, ele era avaro, avareza. Ele queria dinheiro, dinheiro, dinheiro. Queria correr atrás do dinheiro. Para ele, o dinheiro era tudo. E ele acreditou que o pecado, quer dizer, o roubo, o dinheiro, trazia a felicidade. E isso é uma mentira. O demônio é o pai da mentira. E quando ele nos promete o pecado, aquela maravilha que é o pecado, na realidade não existe isso. Existe a mentira. Então o pecado não traz a felicidade. E isso foi um erro de Judas. Ele acreditou no demônio, na voz do demônio que dizia, vá atrás do dinheiro e você terá felicidade. Com 30 dinheiros, o que era 30 dinheiros? Se ainda fosse 1 milhão de dinheiros, 1 milhão de dinheiros de prata, de moedas de prata, de ouro, não de prata, 30 dinheiros de prata era o preço que se pagava por um escravo naquela época. Ele vendeu o nosso Senhor Jesus Cristo pelo preço de um escravo. Bom, então, vejam a cena absolutamente dramática e trágica mesmo, trágica, naquela sexta-feira santa,
havia duas pessoas que morreram, uma Jesus na cruz, salvando o gênero humano, e num outro canto, né, desesperado, perto de um bosque, segundo a tradição, enforcado numa árvore. Jesus na cruz, numa madeira que foi erguida com veneração, digamos, para todos a igreja, e Judas por uma árvore abominada, desprezada, sinal de perdição. E aqui então está a terceira razão pela qual Judas caiu. A terceira razão foi: ele desesperou-se da graça de Deus, desesperou-se do perdão de Deus. Isso pode acontecer, a pessoa desespera-se e não recorre ao perdão a Deus. E por que não recorre ao perdão a Deus? Provavelmente, diz o padre Etienne Mertot, e padre Etienne Mertot chega a dizer certamente, porque ele não rezava. Quando a pessoa reza, ela está unida a Deus, ela está pedindo a união de Deus. E quando ela reza, ela não perde a confiança em Deus. Então, nunca deixar de rezar. A oração é a chave para estar sempre unido com Deus. E Judas, certamente, ele já não rezava mais. Se ele rezava quando era menino, quando era no começo da vocação dele, talvez, pelo entusiasmo da vocação, ele rezasse junto com os outros apóstolos. Ele via Nosso Senhor rezar, mas aquilo já não pesava mais na cabeça dele. Ele não se interessava mais em rezar. Interessava em ficar contando o dinheiro, e atrás do dinheiro aquilo devorava ele. Então, isso levou com que, por não rezar, ele se perdesse. Bom, eu acrescento uma outra coisa que não está no padre Etienne Mertot, que foi a grande diferença. Eu volto agora a São João Evangelista. Judas abandonou Nosso Senhor. Já depois do horto todos abandonaram, mas enfim, todos os apóstolos, na realidade, abandonaram Nosso Senhor. Até São João, que saiu correndo. Bom, mas eles depois, todos os 11, tirando Judas, tinham Nossa Senhora. E foram até Nossa Senhora pedir a ela perdão, misericórdia, apoio e se recolher junto dela. E aí foram bem recebidos, foram acolhidos e foram perdoados. Então Judas também foi aquele que não quis recorrer a Nossa Senhora, não quis pedir a Nossa Senhora. Então, se acontecermos, e aqui eu resumo o vídeo de hoje, se acontecer que nós cairmos alguma vez, porque podemos cair por essas razões que eu acabo de dizer da miséria humana, nunca desesperar-se, procurar logo confessar-se, procurar logo arrepender-se totalmente e confessar-se. Mas não só apenas isto, agarrar-se em Nossa Senhora, pedir a Nossa Senhora, ir atrás de Nossa Senhora, pedir perdão a Nossa Senhora. E este é o caminho que foi o caminho de São João. Então veja, são dois modelos, um do que não se deve fazer e outro do que se deve fazer. Quando se faz, quando se confia, quando entrega-se ao Sagrado Coração de Jesus, a gente tem como recompensa Nossa Senhora. Mas para isso, meus caros amigos, você que está me ouvindo sabe que é preciso lutar. Lutar interiormente contra as tentações, lutar exteriormente contra as dificuldades da vida. Não acreditar que o pecado é a felicidade, vai nos trazer a felicidade, nessa mentira que o demônio nos dá, e jamais desesperar. E por isso, o Sagrado Coração de Jesus, na ladainha, tem essa invocação com a qual eu termino o vídeo de hoje. Sagrado Coração de Jesus, eu espero e confio em vós. Não esqueça de pedir a ajuda ao Sagrado Coração de Jesus, e que o Sagrado Coração de Jesus, a Nossa Senhora, ajude a você e a todos nós.